Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review e dessa vez de um Sci-Fizinho que está sendo bastante hypado no mercado. Truth Here Hexa, né? Para quem não conhece toda a história, Truth Here primeiro lançou o Zero, fone de 200 a 250 reais, com um tuning bastante similar ao Moondrop Variations, que custa 10 vezes mais. Mas lembrando que tuning similar não quer dizer que o som é necessariamente similar, a gente vai chegar lá no som do Hexa. E agora em seguida foi lançado o Hexa com um tuning bastante similar ao Moondrop Blessing 2, né? Que inclusive eu fiz a avaliação recentemente, vou deixar aí em cima. E cara, a galera hypou muito, reviewers principalmente, como o Bad Guy Good Audio Review, com a sua thumbnail, agora os $80 do Truth Here Hexa são iguais aos 320 do Blessing 2, e comentando como o tuning é similar e como ele é praticamente um Moondrop Blessing 2. Mas o buraco é mais embaixo, né gente? Será que o fone aqui de 450 reais é igual ao Blessing 2 que custa quase 2.000? Bora descobrir começando com a construção. A construção do Hexa é muito bem executada, muito bem feito. Fone excelente em todos os aspectos construtivos e muito competitivo na sua faixa de preço. Na verdade, eu não tenho muito o que falar aqui. É um fone confortável para os meus ouvidos, encaixou bem. Tem uma estética interessante, particularmente não achei a coisa mais bonita do mundo. Me lembrou aqueles Super Truck da Tesla, né? Mas, cara, eu vi muita gente que adorou esse look dele mais direto ao ponto, todo preto. Tem uma construção bem sólida, inclusive faceplate de metal, concha de um plástico esfumaçado de bastante qualidade. Cabo, ok, é com certeza um dos cabos já feitos no mercado, porque, cara, não tenho o que falar desse cabo. Ele não é bom, não é ruim, ele é um cabo. Uma case bastante interessante para você guardar o fone. Eu nunca tinha visto uma case assim. Ela abre, parece a boca do Predador abrindo assim, você tira os botõezinhos. E num primeiro momento parece estranho, mas, cara, ela fica muito compacta por causa disso. Você consegue jogar no bolso, em qualquer lugar. O único ponto é que não fica tão protegido, né? Para quem quer levar numa viagem é melhor uma case rígida, mas para quem quer levar no bolso, igual geralmente eu levo os fones, essa case matou a pau. Muitas ponteiras, conforto bom, isolamento bom, então em construção matou a pau. Tem uma waifuzinha bonitinha na caixinha também, waifuzinha da Truth Here. Então nesse ponto a Truth Here mandou muito bem. Mas e o som? E aí? Lembra o Blessing 2? Não lembra? Matou o Blessing 2 de vez? Não compra o Blessing 2, compra o Hexa e tem o mesmo som por 500 reais. Bom, bora conversar. Seguinte, gente, tuning é uma das características do som. É a mais importante? Provavelmente, né? Você vai ter a quantidade de graves, médios e agudos e a tonalidade geral de um fone. O Hexa lembra o Blessing 2? Com toda certeza. Ouvi recentemente o Blessing 2, inclusive o Hexa lado a lado, e são fones similares, mas têm suas divergências em tuning. Mas como eu disse, o tuning é uma parte do som. Existem algumas outras partes técnicas como palco sonoro, detalhamento, velocidade, timbre de driver, mesmo o fone tendo o mesmo tuning exato, a diferença de ter uma armadura balanceada, um driver dinâmico ou um driver planar vai mudar o timbre e consequentemente o som. Então, no fim das contas, o Hexa lembra um Blessing 2, mas é um fone completamente diferente. Inclusive, eu quero dar um adendo aqui para vocês. Eu fiquei bastante chateado com o que está acontecendo na comunidade de alguns reviewers estarem classificando o Hexa como um Blessing 2 killer, mesmo som do Blessing 2. Cara, isso é agir de extrema má fé ou ignorância. Ignorante eu sei que esses reviewers não são, eles têm os dois fones pro lado a lado, então na minha opinião é má fé, né? Empurrando pra galera algo que na verdade não é. Porque assim, o Hexa lembra o Blessing 2? Lembra, toca muito bem, toca, mas o Blessing 2 atropela o Hexa em todos os aspectos técnicos, não são o mesmo fone, inclusive em tuning tem suas diferenças. Bom, vamos falar de tuning. O tuning do Blessing 2, para quem viu a review, é um Harman Target bastante neutro, puxado um pouquinho para o frio e com subgraves um pouquinho enxugados. Falta um pouco de subgrave ali para dar aquele chão. Então é um fone bem arejado, bem aberto, muito detalhado e bastante neutro, com foco bem grande nos vocais. O Hexa segue essa linha, como eu já disse, ele tem um tuning parecido, mas ele tem algumas diferenças. O Hexa tem subgraves consideravelmente mais elevados para os meus ouvidos e agudos menos elevados. Então ele lembra sim o Blessing 2, mas com um som mais aconchegante, mais relaxado e um pouco menos analítico. No geral é um fone muito,
confortável de se ouvir, cara. Tem esse chão dos subgraves dele, inclusive em tuning eu acho que o X acerta mais que o Blessing 2. O Blessing 2 atropela em todo o resto, mas em tuning eu acho que o Exa supera sim o Blessing 2. Para os meus ouvidos traz um calor que faltava às vezes no Blessing 2, uma certa musicalidade. E assim, nos médios você tem a pegada Harman, né? Seguindo a linha de novo do Blessing 2 com vozes bem para frente, um pinna gain bem elevado, aquela elevação ali da região dos 2Ks até 3.7Ks. A região da presença das vozes é elevada, então as vozes colam, né? Você sente que as vozes estão aqui. E assim, fica agressivo? Fica, dependendo do vocalista e gravação. Assim como o Blessing 2 fica, assim como provavelmente Variations fica, assim como todo fone que segue a Harman Target fica, na minha opinião. Então se você curte vocais, cara, é um fone com foco bem grande em vocais. Mas se você acha que pode ficar um pouco cansativo lá, sei lá, você ouve assim de Lauper, cara, vai com calma, né? Vai com calma. E nos agudos você tem um temperinho a mais também, um tomperinho a mais. Então ele tem a tendência a seguir o brilhante, assim como o Blessing 2, mas na minha opinião um pouco mais contido e um pouquinho mais caloroso. Gente, na minha opinião é o melhor tuning por R$500 que vocês podem encontrar. Já dando aqui o meu veredito. É o melhor fone, na minha opinião, na faixa dos R$500 em som. Falando de tecnicalidades, tem um detalhamento muito alto, tem uma imagem muito precisa, tem um palco relativamente expansivo. O Joko tem um palco maior. Tem um tuning de altíssimo nível, assim, um polimento extraordinário. Um polimento que você encontra em fones muito mais caros como o Blessing 2. Timbre muito natural. Detalhamento muito alto, fone bom para jogar, fone bom para música, se dá bem com quase todos os gêneros. Leve ressalva para quem é sensível a agudos. E como o Exa se posiciona no mercado? Na minha opinião, ele é o melhor fone na faixa dos 500. Existe também o Joko, que é um grande concorrente. E quais seriam as diferenças? Joko versus Exa. Seguinte, primeiro que o Joko é mais desconfortável para os meus ouvidos, mais feio e mais esquisito. Eu sempre falo isso do Joko porque, cara, é um ponto a ser muito bem avaliado. Você vai sair com o Joko na rua, vai se importar, não vai? Eu particularmente não gostava de usar o Joko em público porque eu achava ele muito esquisito. O Exa tem um design muito mais assertivo e muito mais low profile para o meu gosto. Outro ponto é o conforto. O Joko é desconfortável para a maioria das pessoas. O Exa, não. E em som, eu prefiro o tuning do Exa. Eu acho ele um pouco mais melódico, musical, enquanto o Joko tem um foco maior nos médios mesmo, a região ali onde pega a guitarra, pega toda a instrumentação. O Joko segue mais uma diffused field, eu diria, sendo bem neutro, bem linear, enquanto o Exa tem um pouquinho mais de grave, tem uma presença da voz a mais, tem um temperinho nos agudos. Em tuning, eu prefiro o Exa. Mas é o seguinte, gente, em tecnicalidades, o Joko supera o Exa em tudo. Maior extensão para os graves, maior velocidade, maior detalhamento, palco sonoro maior, recorte mais preciso. Então tem isso também, né? Tuning versus tecnicalidades. Tecnicalidades, inclusive, que o Blessing 2 tem. Vamos comparar o Blessing 2 contra o Exa agora, já que eu acho que é a coisa mais lógica a se fazer. É lógico! Mas um fone custa 500 e outro quase 2.000. É lógico porque tá todo mundo comparando. E aí, são iguais? Como eu já disse, não. Blessing 2 mais frio, Blessing 2 com detalhamento muito maior, inclusive muito maior que o Joko. Blessing 2 com palco de fone high-end. Quando eu vou para um in-ear high-end, a primeira coisa que eu percebo é que o palco disso aqui vira isso aqui. Blessing 2 tem palcão, o Exa não tem. O timbre também muda bastante, porque o Blessing 2 usa só BA, só armadura balanceada, então o grave é mais seco, é mais enxugado, é mais rápido, é mais resoluto, enquanto o Exa usa um driver dinâmico. Então, né, não é o mesmo fone, cara. Mesmo tendo um tuning parecido, só o fato de você ter um palco maior, a apresentação já muda completamente. Então você bota um, bota o outro, você percebe que grave, médio, agudo é parecido, mas a apresentação é completamente diferente. Então, gente, se vocês estão nessa de, vou comprar o Exa, ou é praticamente um Blessing 2 mais barato, não é. Tenham em mente que não é. Mas se você pensa em comprar um Blessing 2 no futuro e quer saber se vai gostar do tuning, o Exa te dá um saborzinho do que você vai encontrar mais ou menos no Blessing 2, tá? Quanto à amplificação, gente, o Exa é chatinho de amplificar. Ele pega volume no celular, pega volume em qualquer lugar,
só que bem amplificado ele ganha vida. Ele é um fone um pouquinho xoxo, sem amplificação. Nada demais, gente, um donglezinho, um RIB FC3, um dongle aí de 100, 200 reais vai resolver, vai trazer a vida que ele precisa, mas tenham em mente, se vocês forem comprar ele, assim como o Joko, que uma amplificaçãozinha, cara, é necessária para dar um upzinho nele, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Assim, se tornou facilmente a minha recomendação na faixa dos 500 reais. Se vocês estão procurando um fone nessa faixa de preço, com equilíbrio tonal bem polido, como eu estava dizendo, com tecnicalidades boas, uma construção excelente, é o melhor fone. Perde em tecnicalidades para o Joko? Perde, mas perde por pouco também, e a construção do Hexa para mim é bem melhor, o tuning também. Então virou a minha nova recomendação, mais do que recomendado. Só tomem cuidado, né, para não comprar gato por lebre, achar que está comprando um Blessing 2 disfarçado, porque vocês não estão. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem, curtam, se inscrevam, metade das views são de não inscritos. E se você gosta do meu trabalho, tá aí o link do Apoia-se, tá? Grupo do Telegram pra gente conversar, acesso aos fones, inclusive esse Hexa vai estar à venda, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!